Boa noite a todos, a todas. Boa tarde, bom dia, né? Que a gente está sempre nessa de nunca saber que hora que é do dia que a gente vai poder assistir a essas lives. Mais uma vez estamos aqui com o nosso papo de editor e hoje estamos chamando a escritora, doutora, juíza Rejane Suxberger para falar do livro dela, Invisíveis Maria. Né, como eu disse, o nosso Olá Sara, Olá Yasmin, H. Sux, que eu não sei se é do Suxberger, mas sejam bem-vindos. Vamos esperar a Rejane entrar. Mas como eu digo, que sempre esse espaço aqui é um espaço sempre bem descontraído, né? E eu sempre falo que eu gosto de compartilhar aqui com todo mundo essa coisa muito legal de trabalhar com livros e conhecer autores. Então aqui a gente está hoje para conhecer um pouquinho da Rejane, né? Da onde que veio essa vontade de escrever o livro, né? De saber das coisas um pouco mais pessoais dela, o que é esse mundo de ser uma juíza, né? E ainda por cima que trabalha com um assunto tão é, forte que é essa parte do feminicídio, né? E a Sara colocou aqui: o homem não me define, eu sou o meu próprio lar. Ótimo, Sara. Depois você fala um pouco mais sobre essa sua epígrafe aí que você colocou. Então a gente vai poder falar um pouquinho e a história é bem interessante. Eu quero agradecer aqui o meu grande amigo Marcos Vinhal Campos, também escritor, e ele que foi quem me apresentou a Rejane, que foi quem indicou a Taguara Editora já lá há um tempão. A gente está nesse papo de editor, né? E começamos a fazer agora isso em abril, a... comemorando os 5 anos da editora e comemorando também o aniversário de Brasília, que é a nossa casa. A Rejane, esse livro foi um livro que me chocou muito, muito, né? Quando eu li, eu fiquei impressionado que ela fez como é que eu posso dizer? Uma mistura entre realidade e ficção incrível. E eu vi que tinha uma quantidade de. Ela já entrou aí, já mandou aqui um WhatsApp também. Então, Rejane, vamos te colocar. Eu já estava conversando aqui, falando um pouquinho da história de como é que eu te conheci. E sejam bem-vindos a todos que estão aqui com a gente hoje à noite. Vou colocar ela aqui, gente. Espera aí, só um segundinho, fazendo aquelas coisas. Entrar ao vivo. Rejane, quer participar? Jane, seja bem-vindo à nossa casa virtual, mais uma vez, a editora. Você nos visitou, a gente ainda estava lá no setor de comer. Olá, Rejane, tudo Oi, bom? Gabori, Há quanto tudo tempo, bem? né? A gente não se vê. Viva a pandemia, né? Viva a pandemia, viva a pandemia. É um viva, vou te falar, que a gente tem até medo de falar, mas são momentos estranhos que a gente está passando, né? Infelizmente, né? Mas bom E te ver essas, também, que bom. Muito bom, muito bom. Fico muito feliz de estar aqui e poder falar do seu livro, que eu acho que, Rejane, eu estou aqui nesse negócio de falar, porque eu sei que eu falo muito, mas essa coisa de ficar, né, a gente se expondo é uma coisa que eu não sou acostumado. Mas a pandemia me obrigou e eu falei assim, poxa, como é que eu vou fazer para fazer uma coisa que também traga um pouco da minha verdade, né? Um pouco daquilo que eu gosto de fazer. E uma das coisas que eu adoro é exatamente conhecer pessoas, por exemplo, incríveis que nem você, né? E outras pessoas que a gente já essa coisa legal que a gente tem antes de fazer o livro, de que é conhecer o autor, conhecer as suas motivações para publicar o livro, né? As suas motivações de escrever, o seu background até poder chegar no livro. Porque quando você se coloca no livro, você se expõe, né? E as suas ideias vão para o mundo e você não sabe o que vai acontecer. E o seu assunto é um assunto que continua polêmico, que vem num crescendo sempre, né? E aí eu te pergunto, primeiro, o que é que te trouxe a escrever esse livro? Fala para as pessoas que já conhecem, que eu sei que várias pessoas que estão aqui são nossas amigas e já te conhecem, né? Eu estava inclusive nisso, agradecendo o Marcos Vinhal Campos, que é o nosso querido amigo, e eu sei que você fez um prefácio lindo para o novo livro dele, que a gente está preparando. Eu não sei se ele te mostrou o original, mas agradecer ao Marcos, um grande beijo para ele por ter me apresentado você. Conta um pouquinho para a gente dessa tua trajetória até chegar e concretizar isso daí. Então, o que que acontece? Tem 8 anos que eu sou juíza de violência doméstica
E quando eu estava mais ou menos na metade, né, nesses 4 anos, eu faço terapia desde sempre, desde que que eu digo que eu me entendo por gente, eu faço terapia. E eu sempre levo muitas inquietações do que eu vivo dentro das salas de audiência, na leitura desses processos, eu levava muito isso para a sala da minha terapeuta. E muitas vezes eu saía de lá angustiada, eu chegava com algum caso que era bastante complicado e eu saía de lá ainda angustiada. Eu achava que aquela 1 hora que eu estivesse naquela sessão de terapia, aquilo iria me aliviar. Realmente eu saía um pouco, assim, eu desabafava, falava com ela, mas eu saía sempre com uma lição de casa que ela falava assim, Rejane, se você ainda estiver muito angustiada, põe isso no papel, escreve, porque isso vai te ajudar. E o que que acontecia? Muitas vezes eu perdia o sono, eu tenho problema sério de insônia, e eu perdia com aquelas histórias que eu vivenciava dentro da sala de audiência. E eu passava a escrever, passava durante a noite, passava a escrever aquelas histórias, contando aquelas histórias. E aquele meu olhar que eu tinha a respeito daquela situação como ser humano mesmo, daquela vivência, aquele sofrimento daquelas mulheres, daqueles homens, daquelas crianças. E o que que aconteceu? Isso virou uma coleção de histórias. Eu fui escrevendo, fui escrevendo. E um dia eu dei essas histórias para uma pessoa muito próxima minha ler. E essa pessoa, ela se viu em uma dessas histórias. Ela se viu dentro de uma situação, um problema familiar que ela vivia, não era de marido, mas era um problema de família. E ela falou assim, eu me percebi dentro de uma história dessa, ela me disse, né? E eu sofri violência, será que eu ainda sofro? Ela me perguntou. E eu nem sabia que isso era uma violência doméstica, vamos dizer assim. Caramba. E é uma pessoa que ela se dava muito bem com o agressor, e a gente começou a conversar sobre aquilo, e eu fiquei pensando, né? Uma pessoa que é tão próxima de mim, que está sempre me vendo falar sobre violência doméstica, está me vendo estudar sobre gênero e tudo, e eu não consegui eu não consegui mostrar para ela claramente o que é uma violência doméstica. Foi preciso ela ler uma história e ela se identificar em uma daquelas mulheres que estavam presentes ali e se perceber dentro de um ciclo de violência que ela tinha vivenciado e que ela se questionava ainda. Será que ela ainda vive, vamos dizer assim? E aquilo me chocou bastante, porque eu falei assim, que trabalho é esse que eu estou fazendo, que eu não estou conseguindo falar da violência, mostrar realmente o que é a violência. E eu percebi isso, agora. A violência doméstica, infelizmente, é algo que é muito naturalizado. Então, o que acontece? As mulheres vivem anos a fios com aquela situação de violência psicológica, uma violência moral, achando que a violência é tão somente a violência física, é a agressão física, quando na verdade não é. Então, assim, eu conheço mulheres que sofrem violência moral, violência psicológica e não se percebem numa situação de violência. Acham aquilo tão naturalizado, é o jeito dele, é o jeito que ela conheceu. Então, assim, o se calar, né? É isso que se pede sempre das mulheres, que nós sejamos sempre compreensíveis. Nós somos responsáveis pela família, se a família dá certo é porque eu fui uma boa mãe, eu fui uma boa esposa, eu fui uma boa mulher. Se a família não deu certo, a culpa sempre é da mulher, a responsabilidade é da mulher. Então, assim, a gente nasce, cresce com esse fardo muito grande nas costas, dessa responsabilidade pelo sucesso de tudo. A gente é responsável pelo sucesso do homem, a gente é responsável pelo sucesso dos filhos. E a nossa vontade e o nosso sucesso, vamos dizer assim, ele está sempre escondido, está sempre colocado de lado. Né? Então, assim, quantas vezes as mulheres, eu vejo amigas viajando, comprando 1000 coisas para as crianças que ficaram, comprando para o marido, esquecem de si. Não, então, assim, tá mais preocupada com aquelas pessoas que ela deixou em casa. A própria questão do cuidado, né? Eu digo que nós nascemos para cuidar, nós somos ensinadas a cuidar. Então, a gente cuida da boneca, a gente cuida depois do irmão mais novo,
Quando a gente cresce, a gente cuida do marido, cuida dos filhos, a gente cuida dos pais. Então, assim, essa função toda, essa responsabilidade toda é depositada em cima de nós. E isso vem acompanhado do silêncio. Então, assim, o silêncio que muitas vezes deixa de revelar a violência que essa mulher sofre dentro de casa. Então, daí, por conta dessa questão, eu resolvi lançar essas histórias, escrever essas e outras histórias. E a ideia era exatamente do livro, esse livro é um livro de contos, ele não é um livro que tem uma linguagem do direito, uma linguagem técnica, pelo contrário. E a ideia era exatamente essa, de que outras mulheres pudessem se identificar nessas histórias, pudessem perceber que elas também um dia sofreram ou ainda sofrem violência doméstica, violência familiar. E não só das mulheres, mas dos homens também. Os homens perceberem que situações, comportamentos, muitas vezes, são comportamentos que eles aprenderam, comportamento de violência, que são retraduzidos e que eles são perpetuados no decorrer da vida como algo normal, que eles aprenderam e que acabam reproduzindo, né? E só fazendo um destaque, quando eu falo dos homens, que também, num dos contos do livro, eu trato uma história inversa, né? De um homem que sofreu, na verdade, foi vítima, no caso, de uma violência dentro de casa e que, por conta disso, sofreu, inclusive, um processo criminal. Então, assim, isso existe, em menor grau, em menor quantidade, em menor número, mas, infelizmente, também existe. O que a gente pode ver, resultado disso tudo, é que é isso. A violência está muito naturalizada dentro da nossa sociedade. Eu acho, Rejane, que é uma coisa que eu me lembro muito, logo quando a gente começou, e eu comecei a ler o teu livro, né, lá no original tal, eu achei interessante muito você fez uma pegada que eu achei interessantíssima. Porque, na verdade, quem está te escutando, às vezes está pensando, mas será que ela simplesmente escreveu os casos? Não. Ela se fez uma conexão de histórias, né? Se conectou várias histórias com, eu acho, uma das mais fantásticas é a da princesa. Enquanto ela estava assistindo o casamento da princesa, né? E a violência acontecendo. Então você faz duas realidades se fundindo, né? E você faz uma coisa muito interessante, que não é simplesmente contar isso. Você vai fazendo de uma observadora e você vai trazendo, que é a princesa e a plebeia, né? Eu adorei esse é um dos assim que eu acho chocante ao visual que você cria na pessoa que está lendo. E aí você falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar, né? Às vezes a gente precisa ler, e olha como é que o processo de leitura ele é transformador. A gente assiste a violência, porque, por exemplo, essa sua amiga que você falou que eu nunca percebi isso, ela assiste essas violências na novela, né? Assistimos nos filmes, mas ela nunca interiorizou. Então, nesse processo de leitura dela, o que acontece na leitura? A interiorização, a reflexão, não é verdade? E o livro transforma. É isso que eu acho muito interessante. E o teu livro é um livro muito rápido de ler e muito assim forte, vou te ser sincero. Tem que quem lê é impactado, não tem jeito de não se ficar impactado. E eu fico muito feliz, sabe, de ter poder colocar dar luz a esse livro, né? De parir esse livro, que é um livro tão assim forte. E você estava falando sobre esse negócio da voz da mulher, eu estava procurando, eu tenho Eduardo Alves da Costa, que é um poeta, e ele tem um livro chamado No Caminho do Mayakovsky, que é exatamente essa coisa. A mulher sempre foi perdendo a sua capacidade de falar, arrancaram a língua dela e agora ela não pode dizer mais nada. Agora você e muitas outras hoje estão falando. E aí eu te pergunto, esse movimento, por exemplo, o movimento de Maria da Penha, o movimento feminista, você acha que esses movimentos estão ajudando, está diminuindo essas coisas de feminicídio, dessa violência? Ou esses movimentos, eles simplesmente só conseguem segurar um vulcão
que está ali sempre crescendo, mas ela que é uma tampa e não é esses movimentos eles não resolvem a raiz da coisa. O que você acha? Por exemplo, de toda essa, por exemplo, feminista, principalmente a Lei Maria da Penha, ela ajuda? Muito. A Lei Maria da Penha ela foi um divisor de águas, a gente fala, né? A questão toda é porque é algo que é muito enraizado na nossa sociedade. A gente vive uma sociedade que não é de hoje, são séculos de patriarcado. O homem, ele ainda é utilizado como modelo, como regra para tudo. Então, assim, como você falou, nós fomos silenciadas e ainda somos. A questão do feminismo, por exemplo, ele é um movimento que ele veio realmente para nos dar essa voz. O movimento em relação à violência doméstica é um movimento que começou no século XVIII, mas especialmente em relação à violência doméstica, é algo que é muito recente. A partir da década de 60 é que o movimento ele começou a ter esse olhar voltado para dentro de casa. Isso foi caminhando. Daí surgiram vários outros movimentos. Na década de 70, a gente tem o famoso caso da Ângela Diniz, do feminicídio que aconteceu, né, com Doc Street. Uhum. E que também teve esse levante feminista, quem ama não mata, que era uma das justificativas que o DOCA utilizou, que os advogados utilizaram durante o julgamento, que matou As coisas me arrepiam. porque ele era muito apaixonado, usou a violenta emoção, usou a legítima defesa da honra para justificar como se aquilo justificasse, como se tivesse uma justificativa o fato de matar uma mulher. Sem falar, se a gente for contar todas as questões da própria legislação. A legislação, o direito, durante muitos anos, durante muitos séculos, ele chancelou essa violência contra a mulher. Durante muito tempo era possível o homem matar, vamos dizer assim, a mulher. Durante um período era possível, na legislação havia inclusive a justificativa que se o homem matasse a mulher por traição, honra, né? ou por suspeita de traição, estaria justificado, vamos dizer, esse feminicídio. E isso foi passando por gerações, a legislação ela ia mudando e eu sempre dou como exemplo, 2005 foi a última reforma que a gente teve que foi retirado, por exemplo, do Código Penal a figura da mulher honesta. E quem que é a mulher honesta? Onde que está essa mulher honesta? À luz, que olhar é esse? Quem é essa pessoa que pode conceituar uma mulher como sendo honesta ou não, vamos dizer assim, né? Então, tem todo esse histórico que está muito enraizado. E, infelizmente, o movimento feminista ele é visto como algo revolucionário, que quer acabar com a família, por exemplo. Existem premissas falsas exatamente para quê? Para que, novamente, as mulheres elas sejam silenciadas. Então, e eu sempre falo, quando eu vejo alguém comentando alguma coisa, falando mal, por exemplo, do feminismo, eu falo assim, a gente precisa conhecer antes. Primeiro porque é uma ciência que visa exatamente trazer a mulher em plano de igualdade junto ao homem. E a gente precisa conhecer, por exemplo, as ondas, as vertentes que esse feminismo ele passou, qual que é a razão de tantos, vamos dizer assim, diferenças que existiram. Por exemplo, é muito comum, tá, agora, as pessoas criticarem, falando isso, o feminismo não é isso, é a mulher cabeluda, é aquela que não se cuida. Então, assim, até nisso há um estereótipo, como se houvesse uma forma de encaixar, desqualificar a mulher que adere ao movimento. E a revolução que houve na década de 60, ela foi muito importante exatamente para dar voz a essa violência que ocorria dentro de casa. E o Estado, ele não passava da soleira da porta. Eu sempre digo isso, essa frase não é minha, mas eu me utilizo, me aproprio dela, porque era exatamente isso. O Estado ele ficava ali na entrada da porta de casa e não passava dali, ele não poderia intervir. Vários ditados, né, reforçam isso. Vários ditados. Briga de
marido e mulher não se mete a colher, não é verdade? Exatamente. Então, como isso foi importante. E as ONGs feministas da época, dos anos 70, já dos anos 80, junto com a Secretaria da Mulher, da época, de Políticas da Mulher, elas foram essenciais para dar início ao projeto de lei, que posteriormente ganhou força com o caso da Maria da Penha, que todos nós conhecemos, que foi preciso uma intervenção praticamente, né, no Estado brasileiro, perguntando o que está acontecendo no Brasil, que a legislação não existe uma lei de violência contra a mulher, não existe nada que proteja essas mulheres que sofrem violência doméstica. Então, o Brasil sofreu, na época, um puxão de orelha, vamos dizer assim, para que fosse esse projeto que já vinha tramitando no Congresso, ele ganhasse força e em 2006 fosse aprovado e aí nasceu a Lei Maria da Penha, que realmente ela é um divisor de águas, ela é fantástica, ela é considerada a terceira melhor lei mundial, a gente só pede para a Espanha e para o Chile, então assim, isso reforça o tanto que a legislação ela é importante. Existem problemas que precisam ser solucionados, eles precisam ser cuidados para que haja a implementação dessa legislação. Esses dias eu até vi no Instagram de alguém falando assim, qual que é o seu sonho? E qual que é o seu sonho em relação à violência doméstica, o que poderia mudar? E eu até escrevi falando assim, que o meu sonho seria a implementação integral da Lei Maria da Penha. É o Poder Executivo dar mecanismo junto com o sistema de justiça para que a gente possa enfrentar essa violência. Então, são as políticas públicas que a gente precisa ainda trabalhar, que a gente ainda precisa de um acesso maior para que essas mulheres elas tenham mais... Porque não adianta, tá, agora, eu lançar diversas campanhas, denuncie, 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 se eu não tenho estrutura para receber essas mulheres quando elas entram no sistema de justiça. E quando eu digo que elas entram no sistema de justiça, é desde a delegacia até o último recurso nos tribunais superiores. Então, eu preciso desse acolhimento, dessa responsabilização do agressor, mas eu preciso ter ferramentas necessárias para que essas mulheres elas se sintam realmente acolhidas e que elas possam ganhar força para estar no sistema de justiça. É engraçado, né, Regiane? Você estava falando uma das coisas que eu acho assim que a gente estava falando dessa coisa da gente não se meter e as pessoas. Você estava falando sobre o feminismo, né? E às vezes eu queria. O feminismo é o antagonismo ou ele é o contrário de machismo? E as pessoas não entendem isso. Infelizmente, né? Ainda existe e assim nós temos sofrido todas as questões de políticas das mulheres têm sofrido nos últimos anos um retrocesso. Então, isso tem dificultado mais essa questão, esse enfrentamento e a própria discussão mesmo do tema. Como é difícil falar, como quando você se coloca como feminista, quando você fala do feminismo como ciência, como que ainda existe um rechaço muito grande da sociedade. É como se você só tivesse um pouco mais, vamos dizer, de conforto dentro da academia e mesmo assim eu digo, olha lá, porque assim, eu digo que várias vezes eu participei de seminários, quando eu fazia o mestrado, e eu falava assim, eu fazia seminários que eram de gênero e outros seminários que não tinha nada a ver, era de direito, porque o meu mestrado é em direito. E era muito interessante, porque todos os seminários que falavam de gênero tinha briga dentro da sala de aula. Porque tinha confusão, o que não acontecia quando o tema era só o direito. Porque como é difícil, as pessoas não querem nem ouvir, as pessoas não querem entender. Então, isso é algo que é bastante difícil e que é um obstáculo, é uma barreira ainda para esse enfrentamento, para que a gente possa erradicar, eu nem digo, mas pelo menos ter uma diminuição. E agora que a gente está vivendo uma situação de pandemia, eu digo que como a situação ela se acirrou, porque as pessoas É elas mesmo? estão enclausuradas, a violência ela aumenta,
a mulher ela fica numa situação muito mais difícil. Aumentou a violência? Ela aumenta, e o que, infelizmente, assim, ela não só aumenta, mas como ela é subnotificada, porque o que que acontece? Há uma dificuldade, a mulher está enclausurada dentro de casa, sob a vigilância 24 horas do agressor. Então, antes não tinha essa vigilância de 24 horas. Agora, principalmente no início da pandemia, houve esse problema. Então, como que essa mulher ela pede ajuda? Como Não que tinha ela parado para pensar pede, nisso. como que ela pede ajuda? Como que ela consegue ir numa delegacia? Como que ela consegue... é bastante complicado. Então, assim, um ponto que eu passei a observar, por exemplo, é a questão dos prédios. Eu nunca tinha ouvido, por exemplo, no prédio onde eu moro, eu nunca tinha ouvido gritos, eu nunca tinha ouvido confusões, nada que revelasse essa questão da violência doméstica, parecido. E no início da pandemia, mais ou menos no mês de abril, maio, eu passei a ouvir e assim, era desesperador, porque eu não conseguia identificar se era no prédio da frente, eu não conseguia identificar se era no meu prédio. A pobre da síndica do meu prédio, eu perturbava todos os dias, que eu falava, tem uma pessoa gritando, a gente tem que descobrir onde é que tá, e eu subia e descia as escadas com o porteiro pra gente ver onde que se a gente conseguia identificar. E isso tudo são situações que antes a gente não, eu não, pelo menos assim, tô colocando uma vivência pessoal, né? Claro. Eu não tinha percebido isso no local onde eu moro. E na sala de audiência, Tagore, é bastante interessante porque as coisas elas vão tomando rumos diferentes. Então, assim, só para como um exemplo, no início da pandemia, um dos problemas maiores que a gente teve foi nos processos que eu recebia, era que o homem, por exemplo, o agressor, para importunar a vítima, a mulher, ele eles utilizam muitas vezes eles acabam utilizando o filho para poder perturbar, né, essa mulher, para perpetuar, continuar com essa violência. É o que a gente chama de violência vicariante, que é essa violência que você Violência o quê? utiliza um terceiro, no caso, geralmente os filhos. Repete, Então, ô Regiane, só para... Violência o quê? Vitariante? vicariante. Ah, vicariante. Vicariante, é. E aí, o que que acontece? Então, eles, por exemplo, o que que eles faziam? Eles pegavam as crianças, quando estavam no dia para buscar os meninos no final de semana, eles pegavam os meninos com um carro cheio de gente, sem máscara, levavam as crianças para festa. Então, e assim, e as mães ficavam loucas aí, porque o que que acontece? A grande maioria mora com idoso, aí a gente volta para aquela situação, né, do cuidado, né? Como a gente está sempre cuidando, então elas ficavam desesperadas, pediam uma medida protetiva, porque ela, para romper com esse, ou para não ter essas visitas, que o pai houvesse essa proibição dele levar para festa, ou pelo menos eu utilizar máscara quando ele estivesse com outras pessoas. E agora mudou. Aí agora o que que aconteceu? Agora, como está todo mundo, não pode aglomeração, não pode, tem que usar máscara quando estiver em ambiente com outras pessoas, tudo agora mudou. Agora o que que eles estão fazendo? Um outro perfil é que eles estão pegando as crianças e não devolvendo as crianças para a mãe nos dias que é devido. Então, isso tudo, cada momento que a gente vai vivendo, cada situação que a sociedade ela vive, isso tudo reflete dentro de casa. Então, não tem como a gente estar diante de uma situação, não só de pandemia, mas de intranquilidade, de incertezas em relação a tudo que o país acaba vivenciando, e isso não refletir dentro de casa. E cada momento a violência ela vai tomando formas diferenciadas, os comportamentos eles são de uma hora para outra eles acabam sendo diferenciados, mas todos com o mesmo fim, de silenciar, de maltratar a mulher, de colocar num plano secundário, de tomar como louca, porque quando a mulher ela vem, quando ela se revolta, ela expõe essa questão da violência, na grande maioria das vezes, não se dá credibilidade, porque é importante também ressaltar que o homem, não que exista um perfil de vítima, não existe um perfil de homem.
agressor, vamos dizer assim. Mas geralmente são homens que são tomados como pessoas muito sem nenhum problema com o seu ciclo de amizade, com a família, assim, eu digo, com o resto da família, ou com o trabalho, com a igreja, com o ambiente que vive. Então, Entendi. como é difícil, em muitas oportunidades, como é difícil acreditar que essa mulher, acreditar nessa mulher, o seu próprio ciclo, a sua própria família, acreditar no que o que ela vem falando, no que ela vem, quando ela revela, né, essa violência. É, Então, não eu acho sim, você falou várias coisas, eu já vi, eu já viajei várias vezes, tem várias pessoas perguntando algumas coisas, depois a gente vai, gente, para vocês que estão aí, a gente vai voltar, vamos fazer algumas perguntas tal, mas eu queria falar um pouquinho mais com a Regiane, existe classe? Você falou assim, não existe perfil, né? E aí o perfil, tem um perfil, a gente acha que, por exemplo, isso sempre acontece longe, né? Ou, não, isso é coisa né, do mundo, de um submundo. E não é, né? E eu acho que eu queria perguntar para você se existe classe, se existe cor, e uma coisa muito interessante. Essa coisa, existe aquela coisa, é o ciúme que transforma homens em monstros, né? Que acabam matando, porque você, por exemplo, você liga o DFTV de manhã, sempre tem alguma coisa sobre um feminicídio ou alguém que escapou e alguma coisa. O ciúme, essa coisa passional, ela é sempre alegada? bom, a própria lei e os institutos internacionais, eles falam isso que não existe, é uma violência que ela pode acontecer independente da classe social, da raça, do sexo. Então, o que que acontece? Ela está presente em todos os ambientes. O que diferencia, Tagore, é a questão das formas, como eu trouxe, que acontece. Então, por exemplo, a violência doméstica que acontece no plano piloto, existe uma diferença, em alguns pontos existe uma diferença de outra região do Distrito Federal. Isso porque existem por conta das questões do próprio fator de risco. Então, algumas mulheres têm um fator de risco muito maior. O poder econômico aumenta, a questão da própria raça aumenta esse risco que essa mulher, a rede que ela tem, ou seja, são aquelas pessoas que ela pode ter, ela tem, que pode auxiliá-la, por exemplo. Então, existe todo Tem isso. vamos dizer assim, várias situações que colocam a mulher em maior ou menor situação de risco. Mas ela pode Entendi. acontecer em qualquer ambiente e para qualquer mulher. Nenhuma mulher, ela, vamos dizer assim, estaria isenta de sofrer uma violência doméstica. O problema, a questão dos ciúmes, eu não diria que ele é tão utilizado. O que é mais utilizado é o álcool. E é bastante utilizado essa frase eu ouço muito. Ele é ótimo enquanto não bebe, porque quando ele bebe, aí pronto. Ou ele fala, né? Assim, eu não me lembro de nada, eu tenho problema com álcool. E aí a pergunta que eu sempre faço para eles: mas quando ele bebe, ele agride outras pessoas? Ele agride o pessoal do bar que ele estava bebendo? Ele agride os colegas os amigos que ele estava bebendo? Ele agride quem mais? Não, ele não agride ninguém, ele só agride a mim e aos filhos. Então o problema não é o álcool. Porque se o problema fosse patológico, se o problema fosse o álcool, ele agrediria qualquer pessoa, porque realmente ele estaria tomado de uma inimputabilidade, vamos dizer assim. Então, e a questão do não recordar, é interessante isso, porque quando a gente vai, eu faço essa retrospectiva, né? Tá, mas o senhor estava no bar, estava na casa de um amigo, né? E ele vai falando, vai contando direitinho. E por coincidência, na hora que ele chega na porta de casa, ele esquece, aí ele não lembra mais nada. Eu abri a porta de casa, eu não lembro mais nada do que aconteceu. Mas ele lembra que ela agrediu, que durante a confusão ela também deu um tapa nele. Então, assim, quantas pessoas a Entendo. gente conhece que tem problema com álcool patológico e não agride mulher? Então, assim, colocar que o álcool ele é um fator responsável pela violência, não. Ele pode ser, obviamente, mais um fator de risco, realmente.
ele ser considerado uma situação de risco. Uma pessoa que tem o costume de ingerir algo e tem outras circunstâncias somadas ao álcool, sim, isso pode gerar uma situação de risco maior àquela mulher. Mas responsabilizar, não. A questão dos ciúmes toda que eu vejo é a questão da propriedade. A mulher, ela ainda é propriedade do homem. Objeto, né? Objeto, exatamente. Então, eu não posso, como mulher, dar a última palavra. Eu não posso encerrar um relacionamento. É preciso que ele diga que ele não quer mais. Então, quando a Entendi. mulher ela tenta romper um relacionamento que ela não está bem, que ela não quer mais, ela é muitas vezes silenciada pela violência. Então, aquela frase, você não vai ser minha, não vai ser mais se você não é minha, você não será de mais ninguém. Isso é uma frase que também é bastante comum a gente ouvir, por exemplo, nos crimes de ameaça. Porque é isso. Não é dado à mulher esse direito de pôr fim a um relacionamento e de falar o que ela quer ou o que ela não quer. Um ponto bastante interessante também, Tagore, por exemplo, o homem ele tem um relacionamento extraconjugal e quando a mulher descobre que ela vai pedir alguma satisfação em relação àquilo, ela sofre a violência. Como quem diz, o ponto todo é esse: sofre a violência porque quem é ela para estar intervindo na vida pessoal dele? Então, assim, ele pode, porque o homem, ele foi criado a ter várias outras pessoas, a ter vários relacionamentos, isso reflete uma masculinidade, vamos dizer assim, do homem, né? Porque o grande homem, visto na sociedade, é aquele que tem várias mulheres, é aquele cobiçado, diferentemente da mulher. A mulher não pode, não deve, isso que ela aprende. Então, em qualquer suspeita de um relacionamento conjugal, justificaria a violência, vamos dizer assim, que ela está sofrendo. Então, a questão toda dos ciúmes não é. E esse problema dos ciúmes é um problema que também ele é muito preocupante, porque eu digo que ele é um fio de seda, porque muitas vezes as mulheres confundem essa questão dos ciúmes com amor. Nossa, ele me ama tanto. É por isso que ele deu aquele show, fez aquela confusão, porque eu usei aquela roupa, porque eu recebi uma mensagem de um amigo do trabalho, por isso, por aquilo outro. Quando, na verdade, o ciúmes, pelo contrário, ele reflete não o amor, ele reflete exatamente a violência, essa situação, esse poder de propriedade que o homem tem sobre a mulher. Essa sensação de posse, né? E a gente vive, né? Querendo ou não. Eu fiz um bate-papo também com uma escritora que escreveu um livro chama um livro para meninas, né? E é muito interessante que eu acho que um dos sementinhas desse problema está lá atrás, né? Está lá atrás na menina, como você falou, ser ensinada que ela. Eu até falei, a gente estava falando assim, gente, a gente vive um mundo para ter relacionamentos, a gente tem que entender, a gente tem que conhecer o outro, a gente tem que se relacionar várias vezes, né? Então, a menina não pode ter vários namorados, ela não pode experimentar o mundo. Os meninos não, pode ser, né? E isso é incentivado e é ser feito. A menina vai ser uma galinha e o menino um garanhão. E isso é uma coisa, né, da sociedade, né, que veio crescendo. Então, quer dizer, e ela estava falando isso, pô, meu corpo, né, meu corpo, o meu poder, né, sobre aquelas coisas da mulher também não querer, se ela não quiser ter filho, não tem problema, se ela não quiser casar, também não tem problema, que para o homem isso não existe, né? Então, todas essas pressões, elas se refletem, claro, e aí dentro de um mundo ela vai explodindo, com esses caras que não sabem, né, que não sabem isso que você falou, com as mulheres que não entendem esse tipo de movimento de um cara que já se mostra, né, já se mostra ciumento logo do começo de um relacionamento que é fora de controle, e isso a gente tem que ensinar lá para trás, né? E uma das coisas que você traz no seu livro, que é uma coisa que vale, as músicas. Eu nunca tinha parado para perceber as músicas, né? E aí você fala sobre a Camila, né? Que é uma música que eu adorava cantar, que eu falei, epa, que é
a um feminicídio. Né? E eu falei, gente, você fala da Amélia, né, no seu livro, você fala sobre essas coisas e que olha como várias coisas são, para mim, né, eram... Quando a gente não sofre, né, a gente acaba não vendo, né? Ou às vezes a gente até, eu vou ser sincero, que eu acho que às vezes a gente quer é, é se esconder desse tipo de coisa. Eu aprendi a falar assim, ah, não, isso é problema de marido e mulher, a gente não mexe. Né? Eu aprendi. E eu percebi o quanto, no seu livro, por exemplo, o quanto a minha cabeça é machista. Porque várias coisas eu não via. A coisa da mulher, por exemplo, quando vai sair de casa, ela tem que pensar em 45 mil coisas. Se ela vai poder usar um short, se ela vai poder usar uma saia, se ela vai ter que, se a calça dela, mesmo que a calça dela, como é que vai ter assim? Que coisa isso que não passa na cabeça da gente, porque a gente não vive esse, não digo um terror, né? Mas a gente não vive isso da mulher, que eu acho que é interessantíssimo que você traz no seu livro, né? E eu queria que você falasse, porque você faz uma coisa, até um relato dessas músicas, que eu falei, gente, como pode, né, a gente tá reproduzindo isso sem parar para raciocinar? E aí é aquela coisa que a gente estava falando, como o livro traz esse momento de introspecção e de análise daquilo que a gente entende. Né? E hoje, aqui em casa, é exatamente essa discussão. Né? O que o menino pode, o que a menina pode. Uau, não existe isso. Né? Não tem essa... A gente tenta, mesmo assim, a sociedade vem e vai colocando certas coisas que o menino pode e a menina não pode. O menino pode, a menina não pode, que são todas baseadas naquele patriarcado lá atrás e que as próprias mães acabam levando isso para frente, né? A mãe que quer que o menino seja o garanhão, que não sei o quê. Eu fico muito feliz de você falando assim. Eu achei uma que eu queria que você falasse, que é um espelho e um vazio. Essa história é também... Eu queria que você falasse um pouquinho dela. Só voltando um pouquinho dessa questão que você colocou, dos meninos e das meninas, eu gosto sempre Tá. de fazer uma, assim, colocar as pessoas para a gente, uma pesquisa, né? Um dever de casa. Eu falo, basta a gente entrar agora numa loja de brinquedo. O mundo das meninas, os brinquedos das meninas são todos rosas. A grande maioria é vassoura, ferro de passar, fogão, bonecas. E o dos meninos são Rejane, arma. Oi. só volta um pouquinho, que eu acho que cortou um pouquinho a sua... Eu não sei, pessoal, tá? Eu não sei se cortou aí um pouquinho o vídeo, mas só volta um pouquinho. Você estava falando sobre... Só para a gente precisa entrar numa... Eu não sei se é o meu ou o seu, mas quando a gente entra numa loja de brinquedos. Isso, porque eu falo, quando a gente entra numa loja de brinquedos, a gente tem que olhar, perceber essa diferença que existe, né? Como que a gente cria os meninos, como que a gente cria as meninas e como tudo é naturalizado. Se você entra na loja de brinquedos, você percebe o lado das meninas todo rosa, a cor predominante, e o que a gente encontra? Fogão, ferro de passar roupa, rodo, vassoura, as bonecas. No lado você encontra arma, você encontra os bonecos de ação. Rejane, Oi. vamos só voltar um pouquinho, que a sua internet está cortando um pouco. Você quer tentar reconectar? Sair, entrar de novo? Que agora parou totalmente. Oi, acho que agora será que... não, o que eu estava falando é isso, que quando a gente tem que observar como que a gente naturaliza as coisas. A gente, numa loja de brinquedo, é isso, é um mundo cor-de-rosa das meninas, então a gente observa, os brinquedos, eles são todos voltados para o cuidado da casa, para o cuidado de um bebê, vamos dizer assim, que é o cuidado da criança. Dos meninos, não. Os meninos arma, são jogos, são carrinhos, ou brinquedos Legos, né? E assim, eu descobri, eu me percebi muito nisso no dia que eu tive uma menina e ela adora Lego. E como é difícil encontrar Lego para menina, porque assim, se eu vou numa loja de brinquedo
aqui em Brasília, o Lego tem 2, 3, 4 prateleiras de Lego para os meninos e um pedacinho desse tamanho para as meninas de Lego. Então, assim, como se poucas, como se elas não fossem, a elas não fosse dada essa chance de utilizar brinquedos de montar e mais os brinquedos de cuidados dentro de casa. Então, assim, e sem falar, a gente não pode, sem esquecer das princesas, por exemplo, né? Então, que É, são a grande maioria, são mulheres que são com toda uma feminilidade, com todo um estereótipo que é o que se recomenda, vamos dizer assim, para uma boa mulher. E sempre submissas aos homens. Então, isso tudo é algo que a gente vai passando, que a gente vai reproduzindo, que a gente vai levando no dia a dia, que a gente vai ensinando, sem se perceber, a essas mulheres, a essas meninas. Então, a gente naturaliza toda essa situação. Isso não significa que você não possa ter uma casa, que você possa ser responsável por uma casa, mas isso tem que partir, tem que ser uma escolha da mulher e não uma imposição que aquilo se ela não seguir aquele padrão, aquele estereótipo, ela vai ser uma pessoa à margem da sociedade. Então, infelizmente, é algo que a gente precisa ainda caminhar, se policiar muito e falar muito é, sobre isso, né? Agora, voltando a essa questão dessa história que você comenta, ela foi uma história que foi uma história muito triste, porque ela era uma pessoa, uma mulher já de 50 anos, vamos dizer assim, e ela sofreu, foi uma pessoa que demorou, já teve um casamento mais tarde, tudo, mas era uma pessoa que era bem financeiramente, vamos dizer assim, seria aquela mulher empoderada, que seguia aquele perfil de uma pessoa, de uma mulher empoderada, né? Que não precisava, tinha o seu apartamento, tinha a sua vida, tinha o seu trabalho, não precisava, não dependia de ninguém. E ela teve um problema de um câncer, ela teve um câncer de mama, e quando ela fez a mastectomia, foi preciso ela fazer uma mastectomia radical, desde o início, na verdade, desde o início em que ela começou esse tratamento, ela passou a sofrer a violência do marido, desde o dia que ela descobriu que ela tinha esse câncer. E isso só foi piorando no decorrer do tempo e até quando ela sofreu a mastectomia radical. Claro que a gente não vai contar toda a história, né, tá agora, nem o é final. verdade. E sabe por que Mas que eu assim, puxei? mas é uma história que ela é muito doída. Por isso, porque como eu falei, nós somos treinadas ao cuidado e quando a gente precisa, a gente fica só. Esses dias a gente teve uma reunião com uma juíza do Rio, a Andréa Pachá, que é uma mulher que eu admiro assim, muito como mulher, como magistrada, e a gente falava sobre a velhice. E ela falava isso, que a velhice, como que nós mulheres terminamos só É na verdade. velhice. Porque o homem, se ele fica viúvo, geralmente ele reconstrói a vida. E ele vai ter sempre alguém para esse cuidado. E a mulher não. Então, basta a gente olhar as casas de repouso, os asilos, a grande maioria são mulheres. Porque é isso. Nós É muito triste. É. nós cuidamos sempre. E quando nós deixamos, nós não podemos mais cuidar, quando nós não temos mais condições desse cuidado, nós nos tornamos invisíveis. Nós somos colocados à margem, de lado. Então, assim, enquanto eu tenho meu trabalho, enquanto eu tenho essa minha força de cuidado, eu ainda sirvo. A partir do momento em que eu me torno uma idosa, que eu não tenho mais isso, a grande maioria, claro, a gente não está trabalhando aqui com as regras, mas a grande maioria, ela é colocada à margem, colocada de lado. E isso é muito triste. Porque assim, a gente percebe que nem a gente não tem o direito nem de envelhecer. Porque quando a gente Nem de envelhece, ficar a gente doente. continua invisibilizadas. Uhum. Né? Sabe por Então, que que eu puxei esse, Rejane? Aí eu vou contar a história de outro livro, porque eu li esse texto e eu achei assim, horrível. E veio para mim, logo depois, um livro chamado Like a Bridge,
que foi um cara que ele escreveu um texto porque uma esposa, ele se casou pela segunda vez e uma, uma, uma bichinha aqui, peraí, voando. E aí ele se casou pela segunda vez e no processo dele, da esposa, teve um câncer fulminante, né? E ela morreu, né? Em 6 meses depois que eles descobriram esse câncer. Eu li esse livro, Ah, você lembra eu dele? li, eu li. E eu achei muito interessante porque foi logo, né, depois disso, e Foi eu o falei, processo inverso, né? é o processo inverso, porque ele era extremamente admirado, porque quando ele ia para o hospital, né, tomava aquela cuidado, e ele descobriu uma taxa que falando assim, 75% das mulheres que tinham câncer eram largadas pelos esposos. E Presídio. eles, é, Basta a gente olhar as mulheres encarceradas. Elas são abandonadas pela família. Diferentemente dos homens. Se você for num dia perceber uma fila lá em frente à Papuda, no dia de visitação, você vai ver a grande maioria ali, acho que 95% é só mulher que está para visitar o filho, o companheiro, diferentemente da mulher encarcerada. Não tem ninguém, ela é abandonada. Porque esse é o ele, padrão. E a gente se admira. Esse livro que você está falando, desse rapaz, eu li, e ele é interessante, ele choca pela visão dele. Ele tem um amor, né, muito grande por essa mulher, e ele vai relatando até o final de tudo, como aconteceu. Mas ele choca mais ainda, porque é o relato de um homem cuidando, é, né? Então, ele isso pergunta assim, assim, uma coisa que me chocou, ele falou assim, que várias palavras assim, que ela estava com câncer. E aí ele viu várias pessoas, que os homens tinham nojo, por exemplo, de ter relações sexuais com a esposa com câncer. Que não tem nada a ver, né? Tipo, e aí isso tudo eu acho, e aí eu acho, né, Regiane, isso tem que tá lá atrás, tem lá naquele livro que eu estava te falando, tem que as coisas têm que estar sendo discutidas para as crianças. E as meninas têm que essa invisibilidade, essa coisa tão essa coisa tão tênue, como você falou, essa fita tão tênue da, da mulher objeto que pode ser jogada fora como uma garrafa PET e vai ser substituída, né? É uma coisa que choca, né? E aí eu vou te perguntar, Rejane, me vem sempre à cabeça, por que você, né, dentro do magistrado, tinha tantas áreas, né, para você escolher, por que você escolheu essa? Porque é muito dolorido. Essas histórias são doloridas. Você escolheu ela ou ela te escolheu? Como é que foi esse processo? Como é que isso aconteceu? não, na verdade fui eu que escolhi. Quando eu era juíza da infância e abri um processo de remoção dentro do tribunal e eu optei por ser removida para essa vara, né, para esse juizado. E eu falo isso assim, até agora que eu cheguei como a grande maioria dos juízes chegam, com a legislação debaixo do braço e achando, eu sempre fui juíza criminal, sempre trabalhei antes de trabalhar, antes de ser juíza, eu trabalhava, fui servidora de outros tribunais, mas eu sempre trabalhei na área criminal. Então, assim, era uma área que eu falava assim, eu conheço, não vai ter novidade para mim. E cada audiência que eu fazia, aquilo me chocava mais ainda, porque eu falava assim, essa lei que eu tenho aqui, essa legislação que eu tenho aqui, ela não vai resolver. Ela não vai resolver o problema dessa mulher. Eu não conseguia entender, por exemplo, quando eu digo assim, o problema aqui não é crítica à Lei Maria da Penha, pelo contrário. Mas só para aclarar, para dar um exemplo, que eu falo assim, eu não conseguia entender, a lei não me explicava como que aquela mulher, depois de sofrer várias agressões, seja física, moral, ela chegava na minha frente e falava assim, olha, eu não quero a medida protetiva, eu não quero mais esse processo, eu quero encerrar isso tudo. Foi um momento, foi a única vez que aconteceu, a gente está bem agora. Eu falei isso tudo porque eu estava nervosa e eu falava, meu Deus do céu, isso não é possível. Como que ela sofre histórias assim horríveis?
como que ela volta atrás? E aí foi o momento que eu comecei as leituras de gênero. Foi preciso eu ir. Opa, cai, caímos de novo, Regiane. Vamos voltar. Você estava nas leituras de gênero, que era a minha próxima pergunta. Né, ela deu uma caidinha aqui, qualquer coisa a gente volta, mas a gente espera um pouquinho, porque é uma aula, né, gente? Ver a Regiane falando é uma aula, como vários falaram aqui. Obrigado. Daqui a pouco eu vou abrir para a gente ter umas perguntas, para quem quiser perguntar e falar, e conversar com a Regiane. Ó, ela caiu. Então, gente, Regiane, ó, você volta, não tem problema, a gente volta aqui. Estamos te esperando, porque essa sua experiência é uma experiência fora do comum, né? Você tem um olhar, né? Um olhar que é muito além da televisão, muito além da notícia, né? Por exemplo, isso é que ela está falando, que é voltar, né? Voltar a mulher voltar, não quer uma, não quer continuar com o processo. E aí a próxima, eu vou chamar, mas porque ela não está aparecendo aqui que ela caiu. Ah, vou fazer de novo, peraí. Só um segundinho, vou chamar. Obrigado, Suxberger77, que eu acredito que é o esposo da Regiane. Oi, Rejane. Oi, Voltamos. voltei. Não se preocupa, tá? Que isso acontece, estamos em casa, não tem problema nenhum. E você estava falando das suas leituras, porque eu ia te perguntar exatamente isso daí. E você falou que voltou às leituras de gênero. Eu E aí você estava. comecei, na verdade, né? Porque infelizmente, a gente não aprende isso na faculdade. Até hoje em dia, inclusive hoje em dia. Então, assim, até isso é invisibilizado. O Então, Suxberger falou. Eu falei, deve ser o Suxberger77 aqui, deve ser o esposo da Regiane. O Felizardo. Acredito, acredito. Oi, Regiane, tudo bem? tudo. Aí você falou que você Hoje a voltou. internet é difícil. Não tem problema, mas faz parte, né? Acontece isso também. Tá todo mundo fazendo, né, vídeo, aula e não sei o quê, e as internets não funcionam 100%. Mas você falou que isso você não aprendeu na faculdade, né? E aí você Não, falou que você então, foi, mergulhou nas leituras de gênero, né? Explica aí um pouco, fala pra então gente. foi, eu digo que assim, eu tive uma sorte, né, de ter casado com alguém que tem essa leitura, que tem esse viés feminista. Então, Ah, é? é, eu falo, então, todos os meus livros, assim, eu acabo sempre fazendo dedicatórias ao meu marido, porque foi ele que me inseriu nessas leituras de gênero. Porque eu Legal. chegava em casa, assim, falava assim, me ajuda que eu não estou conseguindo, eu não vou dar conta dessa vara, porque eu não consigo entender. Então, Caramba. e a gente acabava falando muito, discutindo em casa, e ele me trouxe, me apresentou, eu digo, ele me apresentou ao feminismo, né? Que legal. Então, as leituras feministas, na verdade, porque a primeira feminista que eu tive contato, eu digo que ela nega, até pouco tempo ela negava, hoje em dia ela está mais ou menos reticente à minha mãe, porque eu falo que foi a primeira feminista que eu conheci, porque era uma mulher mega super empoderada, que me apresentava várias leituras de outras mulheres. Então, e depois, assim, essa leitura técnica eu aprendi, fui tendo esse contato todo com o Antônio. Depois eu fui fazer mestrado, fui estudar fora também, para ter essas leituras e ter essa compreensão. Então, ter esse olhar, esse é um olhar diferenciado, não tem como. Não tem como eu, juíza criminal, chegar no juizado de violência doméstica com a minha leitura de direito e tentar resolver aquela situação, trabalhar com aquelas situações. Hoje, a violência doméstica, ela precisa do que o operador do direito, ele tem esse olhar, dessas interseccionalidades com outras áreas, como a sociologia, como a psicologia, principalmente a psicologia social, a antropologia. É necessário a gente poder compreender o sistema, compreender a raiz do problema, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples, para poder saber o que acontece, para poder
exatamente compreender aquela mulher e aquele homem também. O que que se passou. E a gente ia. Você é uma lupa. Eu digo que na Espanha eles chamam de gafas violetas, né? Que são os óculos lilás, porque o lilás é a cor do feminismo. Então eles falam isso, que é você colocar uma lente e você conseguir enxergar algo que você não via, como você disse, né? Que com o livro você passou a se perceber em algumas situações que você passava batido, vamos dizer assim, que aquilo era naturalizado. Então, Claro. esse olhar diferenciado, ele é preciso, ele é necessário. E, assim, eu digo que o meu maior sonho hoje é que caia muita questão de gênero nos concursos públicos, porque a gente precisa de juízes, de promotores, de defensores públicos que tenham esse estudo, esse olhar diferenciado. É preciso que essas pessoas elas entrem nas carreiras já com esse olhar, entendeu? Interessante. Pelo menos com essa perspectiva diferenciada. Então, é preciso essa mudança nos comportamentos para que a gente possa saber enfrentar essa violência. É interessantíssimo. Eu não tinha pensado nisso, sobre essa coisa das questões estarem dentro dos concursos e isso abrir espaço para dar visibilidade a esse problema, né? Que é uma coisa. Você falou. Aí, ok, a gente teve a o perpetrador, vamos dizer assim, né, da violência. E aí o que acontece? E as medidas, ele é preso? Adianta só prender? Qual é o tipo de punição? Existe uma punição? Existe algo que a família, porque aí você tira ela de um lugar e aquele pai, às vezes que é pai, que foi preso porque a mãe falou, e isso gera um problema familiar gigantesco, não gera? Uma desestruturação. E como é que você vê isso? Porque você vê isso aí acontecendo na sua frente, né? Já vem de uma família toda desestruturada. E eu vejo assim que o que acontece, Rejane, né, hoje em dia, nesse mundo, que, por exemplo, adianta só aprender? Eu acredito. Como é que é? A coisa da pena. Tagore, a violência doméstica, a gente trabalha com um binômio, que é o acolhimento e a responsabilização. Essa responsabilização, existem várias maneiras de ser implementada, vamos dizer assim. Mas, antes de Uhum. tudo, é necessário que o homem tenha consciência. Mais importante de tudo é a consciência do que o ato que ele cometeu é um ato que hoje ele é rechaçado pela legislação, que hoje é proibido, que não é mais possível. É bastante interessante que muitas vezes eu pergunto e eles falam, não, eu nunca fiz nada com ela, eu nunca bati, mas xinga. Ah, xingo. Controla o dinheiro, controla as ligações, controla o que ela vê no WhatsApp, quem ela pode, as amizades, ela controla se ela pode sair, com quem ela sai. Então, existem vários tipos de violência. Então, não é só a violência. Ainda tem essa imagem de que a violência doméstica é só a violência física. E eu digo, uma violência física, ela nunca vem desacompanhada de uma violência psicológica. Se a violência ela começasse com a violência doméstica, se ela começasse com um tapa no rosto, com uma agressão física, mulher nenhuma permaneceria num ciclo de violência. A violência doméstica, ela começa com isso, com aquela fumaça. É algo, aquele comportamento esfumaçado. Então, é aquela situação, como eu coloquei, da questão dos ciúmes, é a questão do próprio comportamento. Quando eu vejo uma mulher conversar comigo, falar assim que ela tá mudando o comportamento dela porque ela tem medo da reação desse homem, eu falo, meu Deus do céu, ela tá sofrendo violência e ela não tá se percebendo. Porque, assim, você não pode ter medo da pessoa com quem você vive, da pessoa que está, é teu companheiro que está ali do seu lado. Então, isso tudo, até que a mulher ela se perceba no ciclo de violência, é muito difícil. É bastante complicado, né?
Em outras situações é necessário a prisão, sim, porque a medida é extremada, mas infelizmente existem situações que a mulher está em situação de risco e é preciso retirar esse homem da sociedade, vamos dizer assim, cautelar, para que aquela mulher ela possa pelo menos respirar, ela possa ter a certeza de que ela vai amanhecer viva no dia seguinte. E existem aquelas situações que você faz tudo, dá a medida protetiva, ele não cumpre, você põe a tornozeleira eletrônica, ele quebra a tornozeleira eletrônica, aí você tem que prender. A medida é a prisão, porque, como eu falei, é a medida extremada, mas infelizmente existem situações em que é necessário. E ela funciona? Funciona. Porque quando se observa, quando esse homem ele, a grande maioria não crê na resposta do Estado. Acredita, muito, ainda foi feita uma pesquisa em que a grande maioria das mulheres e dos homens, elas têm conhecimento da Lei Maria da Penha, eles conhecem a Lei Maria da Penha, mas poucos homens ainda creem na resposta do Estado em razão dessa legislação. Acha numa outra linguagem que não vai dar nada, que não vai acontecer nada. Então, assim, é como se houvesse um enfrentamento. Não vou cumprir a medida, vou quebrar a tornozeleira, para que eu não. Porque isso não vai acontecer, que não vai dar em nada. E, infelizmente, a gente acaba se deparando com situações como essas em que é necessário esse acautelamento. Então, existem situações como essas. A gente hoje inclusive tem um outro crime, né? O crime de descumprimento da medida protetiva, como que ele descumpre a medida, ele passa a responder por uma outra infração prevista na Lei Maria da Penha. Então, nós temos hoje um arcabouço legislativo que é muito importante e que é necessário para esse enfrentamento da violência. Oi, Jane. Dentro dessa sua. Aí agora a gente já vai chegando, né? Porque a gente já está em 1 hora e alguma coisa da gente está conversando, que se eu tenho certeza que se deixar, a gente vai ter 3 horas batendo um papo. Mas eu vou querer fazer umas outras coisas. Dentro dessa tua leitura, além do teu livro Invisíveis Marias, você sugere uma leitura? Que primeiro, por exemplo, que primeiro livro vem na sua cabeça para você sugerir para que as pessoas leiam? Olha, muitos, viu? Agora eu estou lendo a Carolina de Jesus, né? O Quarto do Despejo. Qual despejo? Ele é um livro fantástico porque ele é um livro que ele trata de uma questão da pobreza junto com a violência, com a questão da raça. Então, assim, é um livro que eu adoro, que eu gosto bastante. Eu gosto muito do Mito da Beleza. Eu acho que da Naomi Wolf, que a gente precisa, principalmente nós mulheres, eu digo, cada momento a gente passa por um tipo de escravidão, e hoje a nossa escravidão atual é a beleza. Então a gente precisa estar sempre jovem, precisa ter um estereótipo, né? As mulheres não estão mais envelhecendo, é preciso as cirurgias plásticas para manter todo esse perfil. Young, né? Então, assim, eu gosto muito porque ela vai desconstruindo e ela vai mostrando como que a gente é escrava, na verdade, disso que foi feito, que foi implementado na nossa sociedade exatamente quando a gente começou a ganhar liberdade, quando as mulheres foram para a rua a trabalhar, e foi algo que se começou a podar. E ela fala não só da questão estética, mas da própria questão das roupas, né? Como se vestir, como que isso é importante, como que isso, inclusive, tem um estereótipo no ambiente de trabalho, como isso reflete na sua vida no dia a dia. Então, assim, como se eu, juíza, só pudesse andar de terninho, vamos dizer assim, e não pudesse usar um determinado tipo de roupa. Então, isso tudo, eu acho, é um livro que eu gosto bastante, né? Bom, tem uma série de livros. Agora, em maio, eu estou lançando um outro livro por uma editora da Espanha, que é onde eu faço meu doutorado. Mas é um livro técnico também, e eu trago um estudo de caso, que foi a minha tese de mestrado aqui no Brasil,
que eu trago uma questão, um estudo de caso, que é a entrada de uma mulher no sistema de justiça e o que, que aconteceu com ela, como que ela foi acolhida, como que ela foi recebida, só que é um olhar mais técnico, falando do sistema judicial, na verdade, como que o sistema judicial, se ele está ou não preparado e como que ele acaba, isso acaba resultando na vida dessas mulheres que buscam o sistema de justiça. É o próximo que eu indicaria. Então, mas eu achei muito legal que você até puxou de mim, porque eu ia perguntar para você. Primeiro, quem você indicaria? Segundo, o que você está preparando para a gente, né? O que você está preparando aí para o futuro, etc. Porque eu não sei. Todo juiz é um escritor? Porque vocês trabalham com a palavra todos os dias, né? A palavra é a sua ferramenta de trabalho mais importante, né? Todo juiz é um escritor? Eu não saberia te responder isso. Tem algumas mulheres, algumas juízes, que têm uma escrita assim que eu sou apaixonada. Então, assim, tem, por exemplo, no Rio, né, que eu citei, Andréa Paraxá, eu sou encantada com o que ela escreve. Aqui no TJDF, a gente tem duas que eu admiro bastante. Uma que escreve muito, que é a Gabriela Jardon. Tem a Simone Garcia, que ela ainda não escreveu nenhum livro, mas eu acho que ela precisa escrever, porque ela também tem o dom da escrita. Ela escreve assim, é bonito de se ler. Então, existem algumas mulheres que eu acredito assim, que tenha esse dom. Não saberia responder se todos ou se todas possuem, né? Eu acho que o Invisíveis Marias é um livro que a gente precisa de uma segunda edição, né, Tagore? Verdade. Vai sair. Porque as histórias, eu acho que a gente podia pensar na história as histórias da pandemia, porque as histórias elas são muito diferentes, as histórias do que essa pandemia trouxe para dentro de casa, como que ela mudou o mundo e como que ela aprisionou mais ainda essas mulheres. Eu acho que isso seria uma oportunidade da gente fazer uma segunda edição. Legal. Então pronto. E Você já está me convidando, já estou. Você só pode produzir que eu sou bem mandado. Faremos. vamos. E também, assim, eu acho que, como você falou, a leitura, como que ela desperta a gente? Como que ela mostra um mundo que muitas vezes é desconhecido, né? Então, Ô, isso... Regiane, e você tem um livro de quando você está assim agoniada, você pega para ler? Por exemplo, que te acalma? Existe algum tipo de leitura que te acalma? Não, existem autoras que me acalmam. Eu, Ah, eu, eu, é? me, é, eu gosto muito da Clarice Lispector. Ela é uma autora que eu digo que ela tem uma inquietação que eu me vejo muitas vezes nessa inquietação. É uma mulher que eu digo assim que eu me identifico muito com essa sensação que ela tem assim, eu tô de saco cheio do mundo, quando muitas vezes é isso, eu tô insuportável, nem eu tô me suportando. Então ela é uma autora que, como eu gosto, como eu me identifico, como eu me vejo muito nas palavras, nas linhas. E recentemente não, tem uns 3 anos atrás, foi lançado um livro grande dela, chama Ponto. Foi. E ele foi um livro que, assim, eu até ganhei do meu marido, e quando ele me escreveu o cartão, ele escreveu assim, leia com moderação. Porque é isso, a Clarice a gente tem que ler com moderação, porque ela é um turbilhão, né? E ela mexe muito com você. Mas ela é uma autora, assim, que eu sou apaixonada. E é Então, engraçado que ela está ela é uma... ressurgindo, sabia, Regiane? Hã? Ela está ressurgindo com tanta força ultimamente. Se você for ver, a quantidade de coisas que estão saindo sobre a Clarice Lispector é incrível. Pessoas que estão lendo o livro, fazem resenhas, comentam. Livros que saem com o nome de Clarice, né? Tem vários. Tem um autor aqui em Brasília, que é o Paulo Souza, escreveu um livro chamado Clarice, que é uma história que ele pegou da Clarice e ele transforma. E ela está saindo. E eu acho que ela é fantástica mesmo.
Rejane, a gente está chegando no fim, né? Porque senão eu vou ficar aqui te fazendo perguntas horas e horas. E aí, então, eu queria ver aqui, tem várias pessoas que fizeram algumas perguntas. Vou ler umas 3 aqui pra gente. E queria dizer, gente, que, viu, Rejane? O livro tá. Coloquei o livro agora aqui, com frete grátis para todo mundo que quiser comprar lá no escritoresbrasileiros.com.br. Uma outra coisa é que eu queria sortear um livro para um homem e para uma mulher. Só que eu não sei como é que a gente vai fazer isso. Não sei se tem alguém chamado Maria aqui, né? E se tem alguém chamado João, ou se você preferir um dia, qual é o dia, o mês do seu aniversário, se tem alguém aí que possa, ou alguém que tenha uma bela frase da Clarice. Enquanto isso, se você quiser, vai pensando e a gente vai. Eu vi aqui, ó. Aí ela fala assim: o que você acha do, por exemplo, aqui o Joaquim Normal. O que você acha que do livro está sendo adotado em programas de conscientização para agressores domésticos? Então, essa foi uma grata surpresa, né, pra gente, né, Tagore? Quando a gente Foi. ficou sabendo que ele está sendo adotado, foi feita uma eleição, na verdade, o sistema carcerário, ele fez uma eleição, escolheu alguns livros que vão ser recomendados para para remissão dos presos. Hoje a pena ela pode ser diminuída com a leitura, é um programa que é previsto na legislação, e foram escolhidos alguns livros, e dentre esses livros o nosso Invisíveis Marias ele foi selecionado. Eu fico bastante feliz porque, como eu coloquei no início, não é só a questão do homem ele se reconhecer dentro daquelas histórias de violência, mas para que haja uma mudança a partir do momento em que ele deixa o sistema carcerário, mas principalmente para que haja essa conscientização disso, de algo que é tão normalizado ou banalizado pela sociedade. E eu acredito que essa leitura ela é importante porque traz essa nova consciência. Então, assim, foi algo que foi bastante surpreendente e que nos deixou muito felizes. Muito feliz, é verdade. Isso é uma coisa fantástica. E sabe, tem uma frase aqui que eu vou ler e é meio forte, mas, meu Deus, isso me faz chorar muito, me faz repensar muito. Talvez eu prefira ficar só. Homens me dão medo. O que você acha, Rejane, de uma frase dessa, da Sara? Bom, são provavelmente são as experiências, né, que essa pessoa deve ter. E, assim, realmente a gente está vivendo uma situação muito difícil. Não é, mas a gente não pode colocar também como regra. Não são todos os homens que são desse jeito. Existem ainda há esperança, mas para que essa esperança ela ocorra, para que haja uma mudança de comportamento, essa mudança ela deve partir primeiro de nós. Então, assim, não aceitar determinadas condutas, determinadas atitudes, você ser responsável por sua vida, não deixar a sua vida na responsabilidade sobre o outro. Então, assim, isso tudo, essa mudança, ela depende do olhar de cada um. Do convívio em família, do convívio com as crianças, na criação dessas crianças que a gente tanto falou aqui, essa mudança, a gente sabe que ela não é imediata. E esse resultado, ele é a longo prazo. A gente precisa, mas a gente precisa galgar e não perder essas esperanças, né? É preciso pensar em deixar esse mundo melhor para as nossas meninas e para os nossos meninos. É necessário que haja uma mudança não só de comportamento, mas principalmente de consciência. É preciso saber quem que a gente coloca no nosso poder, é preciso a gente saber quem que a gente escolhe as pessoas para conduzir não só o nosso país, mas principalmente os responsáveis por toda essa legislação. Então, isso tudo é uma mudança que depende de nós. É preciso que cada um comece essas alterações, esse trabalho de formiguinha, vamos dizer assim, cada um na medida das suas possibilidades. Eu acho também essa exposição, essa hiperexposição que acontece hoje na mídia, esses gritos que nem o seu livro, que é um grito de acordem, né? Levantem-se, vamos, se coloquem numa posição
né, de mudança, né, de chega, né, de chega, de parou aqui, acabou, né? Eu acho que é uma coisa muito importante. O Bora Ler, acho que naquela pergunta que eu te fiz sobre essas músicas e tal, ele falou uma do Sidney Magal aqui, que é: se te agarro com o outro, te mato. Te mando algumas flores e depois escapo. Olha, que até isso assim, tipo, eu mato e depois eu fujo da justiça. É uma coisa. É... Tem uma outra pergunta aqui que eu queria fazer, a última. Ó, saudades da tia Janes. Ah, seu apelido é Janes? Não, não, esse daí eu vi que elas estavam conversando, eram duas que estavam se encontraram na live e resolveram matar a saudade. Rejane, ela tem aqui a Soma Nib, aí, você cogitaria de escrever um livro sobre esse tema, sobre a violência doméstica para o público infantil, infanto-juvenil? O que você acha de tratar desses temas para esse público a partir da ficção? Bom, já existem alguns projetos, né, nessa questão. Primeiro que, assim, quando a gente fala da violência, é nesses momentos que a gente vê o tanto que é importante falar de gênero nas escolas e que ainda é visto como algo, assim, que vai destruir as crianças. Volto ao nosso início. É preciso entender o que, que significa a palavra gênero, é preciso saber o que se fala, é preciso entender todos esses pontos, essas teorias que são tão necessárias nessas mudanças. Então, antes de mais nada, a gente precisa falar disso nas escolas. É preciso falar da violência que acontece dentro de casa. O Tribunal de Justiça, por exemplo, tá, agora ele tem um projeto que são dois projetos que são bastante interessantes. Um que é o Maria da Penha vai às escolas, que é para falar sobre a Lei Maria da Penha, e o outro é um projeto que é feito pelos juízes que vai falar sobre legislação, sobre o que é Constituição, o que pode, o que não pode, vai se apresentar o sistema de justiça. E é muito interessante porque sempre que eu participei desses projetos, que eu fui em alguma escola falar, a gente tomou conhecimento de crianças que sofriam violência dentro de casa. E, assim, em alguns casos extremados de violência sexual, que acontecia pelo pai, pelo padrasto, pelo avô, por algum familiar. Então, como é importante, como é preciso falar sobre violência para essas crianças. Não só das questões de diferença, das desigualdades que existem, mas principalmente do que ocorre, do que acontece, que não pode acontecer e para que seja possível. Porque o que acontece? A criança, a primeira porta de socorro que ela tem é a escola. Então, assim, que ela vai pedir um auxílio. Eu preciso que aquela escola ela esteja primeiro preparada para receber esse auxílio, que ela possa, que possam encaminhar essa criança para um atendimento, possam verificar essa situação, mas também é preciso identificar, que essas crianças identifiquem que aquilo que o pai faz com a mãe não pode, que aquilo que o pai faz com ela, de falar alto, de gritar, de xingar, também não pode. Então, isso tudo é importante. Eu acho que mais do que ter uma leitura voltada, a gente precisa estar dentro das escolas. Eu digo, não coloco só os operadores do direito, não, mas todas as Capacitar, né, pessoas. né, os Sim, professores que estejam também. Eu te entendo perfeitamente, eu acho que agora. Você me falou umas coisas assim que você. Por exemplo, quando você lê o seu livro, você passa a ler. Você passa a ler outras coisas, você começa a enxergar coisas. Então, até esse processo das professoras, elas mesmas podem, às vezes, né, os professores podem não identificar esse tipo de violência, né? A criança chega de um jeito, criança violenta, e às vezes isso ela não consegue identificar esse tipo de coisa. Então, você está falando, a presença é capacitar eles também, né? sim. É os professores, toda a escola, diretores, para que possa proteger essas famílias, né? E proteger essa criança, proteger essa mulher, e aí quem sabe pode ser também pode vir a vir ter um homem também, mas eu entendo. Eu acho isso fantástico, Regiane. Eu fico extremamente feliz da gente poder, fico mais feliz ainda dessa sua ideia, desse novo livro e da nossa segunda edição. E
E aí eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil. Quem me mandar um direct agora, ou homem ou mulher, que são agora 8h23, aí a Regiane, vou pegar esses endereços, pegar esses nomes, pedir o endereço e vou pedir para a Regiane mandar um autógrafo para quem me mandar um direct aqui lá para a Taguara Editora. Agradecer, Regiane, se você quer deixar mais um agradecimento, agradecer quem esteve aqui. Teve aqui a Lívia Borges, que é uma grande psicóloga que trata desse aluno, desse assunto que eu não achei aqui, o que ela escreveu, eu perdi, não consegui ver. E se você quiser, né, é um momento de você também falar onde é que a gente pode te encontrar, não só nos livros, mas você se relaciona dentro do mundo, porque eu sei que você é uma juíza, né, e você trata de milhões de assuntos, tem pouquíssimo tempo, mas eu vejo que você está no Instagram, você está escrevendo várias coisas. Como é que é o seu Instagram? Então, eu tenho o meu, né, Rejane Jung, que é um pedacinho do meu primeiro nome, e eu tenho, juntamente com mais outras duas colegas juízas, que também são grandes companheiras, a gente tem um que a gente fala sobre feminismo, que é o @vamos falar de feminismo. Então, a gente acaba falando lá, eu falo um pouco, a gente fala de algumas autoras, fala das questões. Durante um período, a gente escreveu bastante sobre os contos infantis, né? O que os contos infantis eles trazem por trás dos contos, como que eles acabam reproduzindo o machismo, o patriarcado, os estereótipos femininos. E, inclusive, assim, não só os contos, mas os filmes também. Alguns filmes, porque sempre quando eu falo, aí alguém lembra, mas tem a Frozen, tem a Valente, que são mulheres, aí eu Eu ia falo falar. também de o que está ali que tá escondido, sabe? Que acaba reproduzindo todos esses estereótipos, né? Então, outras oportunidades a gente falou sobre as personagens, as heroínas de algumas histórias em quadrinhos. Então, Fala como é que é esse site, como é que você falou e eu não anotei aqui, eu quero que você ele fale é com calma. Ah, arroba, é né? um Instagram. É do Instagram. Vamos, aí um ponto final, Vamos, falar de ponto, feminismo. falar de feminismo. Isso. Aí, gente, com tempo para vocês anotarem. Olha, quem ganhou eu já recebi. Foi o Mauro e a Soma, que elas já receberam, já recebi os dois directs aqui agora, então estão os dois aí para eu deixar na sua casa, Rejane, para você fazer um autógrafo e eu mandar. Soma e Mauro, mandem para mim os seus endereços que a gente vai mandar. Mas fantástico, Rejane, acho que a gente tem que fazer umas outras dessa para a gente conversar mais, né? Para poder falar mais, porque você, vou te falar, é uma delícia estar te escutando com essa calma, com esse com esse carinho que você fala sobre um assunto tão dolorido, né? E eu vejo assim pela fala ali da Sara, como isso mexe com as pessoas, né? Teve coisas que você me falou que me arrepiaram. Então, quer dizer, eu acho que você tem que estar realmente dando essa sua, porque você escolheu isso e o que eu acho incrível que é muita coisa, e precisa ter muito preparo e embasamento para poder continuar. E eu agradeço imensamente. A Tagore Editora se sente extremamente honrado. Eu me sinto honrado por você estar aqui na nossa casa, né? E a gente podendo passar essa sua mensagem, que é tão importante para todo mundo. Se você Eu quiser que te deixar. agradeço, Tagore, pela oportunidade, pela confiança no trabalho que você depositou nesse livro, né? E eu acho que essa é uma parceria que a gente deve continuar. Agora vamos pensar nessa segunda edição, na edição das histórias da pandemia. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar e é assim que a gente muda esse mundo. Afinal de contas, é com a leitura que as portas se abrem, que o mundo se abre, que a gente começa a construir uma vida melhor, não só para as nossas meninas, mas para os nossos meninos também. Obrigada, sim, por esse carinho da editora e principalmente pela confiança no trabalho. Eu que agradeço. Agradeço aqui, eu vi a professora Eneida Tocori, que é lá do Mackenzie, que foi professora da minha esposa. Minha esposa está fazendo direito também, é apaixonada aí, é uma das apaixonadas. Foi ela que leu no seu. É engraçado que ela que leu no seu original, que ela veio falar, agora você já leu ali? Eu falei, não, ainda não. Falou a história da Camila, eu não sabia tal. E eu acho que
é uma coisa muito legal. Eu fico muito feliz. Gente, um abraço para todos e obrigado pelo tempo e até a próxima. Um abraço, Rejane. Brigadíssimo Obrigada, todo um mundo que esteve aqui abraço. conosco. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.